Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Luiz Leão. Eu sou mestre em filosofia e possuo especialização em psicologia. Aqui, a nossa análise ela não é rasa e nem restrita. Ela é construída sobre fundamentos filosóficos e psicológicos consistentes. Há anos que eu estudo os relacionamentos humanos de forma sistemática, de forma crítica e analítica. Por isso, o que você encontra neste canal não é apenas uma opinião pessoal, não é nenhum tipo de achismo, mas são argumentos sólidos, sustentados por reflexões teóricas e observação rigorosa da nossa realidade. Então, se você está interessado em compreender melhor as relações sociais humanas, permaneça comigo até o final desse vídeo. Nesse vídeo, eu vou apresentar aqui um caso que ocorreu no Rio Grande do Sul, entre um médico, um policial e a suposta amante desse médico. Então, acompanhe comigo que depois nós vamos analisar segundo a filosofia de Zygmunt Bauman, ok? Então fica comigo. Sentado aqui. Por que desse o tapa nele? Nós tava sentado aqui sem te falar. Pode me filmar. Por que desse o tapa nele? Sai fora, Joe. Pra Você quê? acabou com a minha vida. Por que Eu vou desse te o achar. tapa nele? Eu vou te achar sem Por arma. que Eu vou te desse achar o sem tapa arma, nele? machão. Tá me ameaçando? Vou te achar sem arma, Tá me machão. ameaçando? Tô te ameaçando. Sai da Tô te frente. ameaçando. Vamos ver o que Dá vai fazer. licença! Vamos Dá ver. licença! Eu te falei que eu ia te encontrar, né, Por favor, bundão? dá licença! Por Por que tá me bloqueando, bundão? Dá licença! Vamos lá? Dá Você não é licença, machão? vocês! Dá licença! Você não é machão? Dá Tira essa arma, rapaz. Dá licença! Você vai me atirar? Sai fora. Sai. Ai, ai. Levei tiro. Bom, aqui ele dá um tiro no rapaz e a partir daqui nós vamos fazer uma análise relacionada a essa situação. Bom, o Zygmunt Bauman ele foi um filósofo polonês que desenvolveu um conceito de modernidade líquida. Segundo ele, a sociedade contemporânea ela é marcada por fluidez, ou seja, os laços sociais e as identidades elas perderam a solidez e passaram a se tornar cada vez mais efêmeros e voláteis. Então, com base nessa filosofia, emerge o conceito de amor líquido. E aqui trata-se de relacionamentos sem conexões profundas. São fáceis de iniciar, fáceis de abandonar, orientados quase exclusivamente pelo prazer imediato e pela recusa de compromisso. Na modernidade líquida, o individualismo, o consumo instantâneo e a flexibilidade excessiva são elevados a valores centrais. O resultado disso são relações humanas cada vez mais superficiais e uma sensação permanente de insegurança emocional. Bauman, ele compara esses vínculos afetivos a produtos de consumo. E exatamente isso que você está ouvindo. São produtos de consumo. Ele faz essa comparação. Da mesma forma que se compra algo, usa-se enquanto satisfaz. E você pode depois descartar quando deixa de ser útil. Por exemplo, você compra uma camisa, usa ela por um tempo, e quando perde o interesse, acaba doando ou simplesmente joga fora. Então, no campo das paixões, esse comportamento ele recebe outro nome. Chama-se de individualismo afetivo, associado à insegurança psicológica nas relações sociais e amorosas. A desintegração de estruturas coletivas, como a família, como a comunidade e até o sentido estável do trabalho, isso gera um medo e uma ansiedade constante no indivíduo. Então, esse cenário, o amor deixa de ser uma construção de pertencimento mútuo e passa a funcionar apenas como uma experiência emocional passageira. Isso transforma o vínculo afetivo em um canal fácil para o descarte das relações verdadeiras.
as pessoas se tornam substituíveis, as relações se tornam intercambiáveis. O objetivo deixa de ser a construção para se tornar apenas a busca pelo prazer e a adrenalina mental. O que se perde nesse processo não é apenas o outro, mas a própria capacidade de sustentar vínculos duradouros. Então observe que no vídeo as atitudes violentas e o menosprezo pela vida, elas refletem um profundo desequilíbrio emocional, causado pela traição, pela substituição e pela diminuição simbólica do indivíduo, agravada pela violência verbal e pela humilhação pública. Emoções intensas dentro de relacionamentos são propensas a desfechos trágicos previamente anunciados. Quando analisamos esse tipo de situação, é preciso compreender que a violência ela não nasce apenas no ato final, mas de um acúmulo silencioso de frustrações emocionais. Na lógica descrita por Bauman, o indivíduo moderno é treinado para consumir experiências, não para sustentar vínculos. Isso cria uma contradição interna profunda, porque deseja-se a estabilidade emocional em um mundo em que a recompensa é apenas instabilidade. Então, do ponto de vista psicológico, isso gera um estado permanente de alerta, um medo constante de abandono e substituição. Quando esse medo se confirma, o impacto não é apenas afetivo, ele é identitário. A traição nesse contexto não é percebida apenas como uma quebra de confiança, mas como uma prova de descartabilidade do indivíduo em si. O sujeito não se sente apenas enganado, ele se sente substituível. E para muitos, essa substituição é equivalente a não ter valor. E nesse ponto, que a humilhação social entra como um fator agravante, o rótulo, o deboche, o insulto público. Esses elementos funcionam como uma exposição simbólica da perda de valor. E a mente humana, ela reage de forma primitiva diante disso. O cérebro, ele interpreta a situação como uma ameaça existencial e ativa respostas emocionais extremas. Ativa o que? A raiva, o desprezo, a impulsividade. Quando não há uma estrutura emocional sólida, essas emoções assumem o controle. Então, Bauman alerta que a modernidade líquida não ensina as pessoas a lidar com frustrações duradouras. Ela ensina a trocar, ensina a fugir, ensina a descartar. Mas quando alguém é descartado contra a própria vontade, a dor não encontra um canal de elaboração. Ela explode. Então, do ponto de vista psicológico, a ausência de pertencimento estável fragiliza o senso de identidade. Então, sem identidade, o indivíduo passa a buscar uma validação externa de uma forma desesperada. E quando essa validação é negada, o colapso emocional se intensifica. E aqui surge um ponto essencial para a nossa reflexão. A diferença entre sofrer, o ser dominado pelo sofrimento. Então, o estoicismo ele oferece um caminho racional diante do caos emocional. Ele parte da distinção clara. Há coisas que estão sob o nosso controle, fala os estoicos. E há coisas que não estão. Veja que a traição do outro, ela não está sob o nosso controle. A reação a essa traição está. Então o estoico, ele compreende
que a dor, ela não é sinônimo de perda de dignidade. A humilhação, ela só existe quando ela é internalizada. Se ser traído, ela não define o valor de ninguém, de nenhuma pessoa, mas a resposta a essa traição, ela revela o caráter. E enquanto que essa modernidade líquida estimula respostas imediatas, o estoicismo ensina a pausar, a respirar antes de agir, a pensar antes de agir. Essa pausa é o espaço onde a razão retoma o comando e onde as tragédias podem ser evitadas. É um mundo que normaliza o descarte. Manter o autocontrole torna-se um ato de resistência moral. Não se trata de negar as nossas emoções, mas de não permitir que elas decidam por você. Então, a verdadeira força, ela não está na capacidade de suportar a dor, sem perder a humanidade. Esse caso revela algo muito maior do que um conflito individual. Ele expõe a fragilidade emocional produzida pelas relações líquidas e nos obriga a refletir até que ponto estamos preparados para amar em um mundo em que não ensina a permanecer. Enquanto as relações forem tratadas como objetos, as consequências continuarão sendo apenas humanas. Ok? Então vou ficando por aqui. Se você compreendeu a nossa reflexão, deixa aí no comentário a tua opinião e compartilha esse vídeo. Até o próximo vídeo, um grande abraço.